Bom dia, peixe-bois e peixe-vacas. Eu sou o Brian, eu sou o peixe-boi americano e eu moro aqui nos Estados Unidos. E aqui as coisas funcionam diferente. A gente tem armas, a gente não usa Celsius, a gente apenas tem dois partidos políticos, mas hoje quero falar sobre algo que é bem diferente também, além dessas coisas. Vamos. Bom, vamos dizer, você está visitando seu amigo aqui nos Estados Unidos e você fala, amigo, quero ir para o mercado. Qual ônibus eu pego? Ele diz, cara, não tem ônibus. O quê? Não tem ônibus? O cara, eu quero ir para outra cidade. Qual ônibus eu pego para chegar lá? E ele te fala, cara, não tem ônibus entre cidades aqui? Na cidade que eu moro, essa cidade tem 200 mil pessoas. Moro aqui faz 4 anos e ainda não vi nenhum ônibus. Então, por que não tem transporte público? Bom, é porque todo mundo tem carro, então não tem transporte público, e porque não tem transporte público, todo mundo precisa de carro. Mas não é só coisa que os Estados Unidos é mais rico do Brasil, então todo mundo tem carro. Gente, é cultural. Tipo, os Estados Unidos, vamos dar uma olhada aqui. Os Estados Unidos têm mais carro por pessoa de qualquer outro país do mundo. Esses primeiros dois têm menos pessoas da minha cidade. Então, é mais que só ser país mais rico, é cultural. E vamos dar uma olhada no Brasil na lista. O Brasil tá com países normais, tipo países na Europa também, que também são países mais ricos, eles têm menos carros que os Estados Unidos. Então, por que esse país tem tanto carro? Vamos dar uma olhada. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas precisavam de trabalho e o governo queria melhorar a infraestrutura dos Estados Unidos. Então, eles começaram a construir o maior sistema rodoviário no mundo. E isso deixou que a economia dos Estados Unidos crescer muito rápido, mas isso profundamente mudou como funcionam as cidades e o transporte aqui. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram do centro da cidade para construir novos bairros ao redor da cidade com mais espaço, e com essas novas ruas e rodovias, eles podiam viajar para trabalhar, fazer compras dentro da cidade, mas morar fora da cidade. Então, vamos ver uns exemplos de cidades americanas e cidades brasileiras para ver como que são diferentes. Aqui é o primeiro exemplo. Em cima é a minha cidade e embaixo é uma cidade no interior de São Paulo chamada Araçatuba. As duas cidades têm a mesma população de 200 mil pessoas. Para esse exemplo e os outros, eu tirei fotos usando o Google Maps da mesma altura. Então, podemos ver que as duas cidades têm a mesma população, mas a minha ocupa muito mais espaço, é muito mais expansa. E a cidade brasileira ocupa menos espaço, tem mais pessoas morando mais perto. Mas olha que a cidade brasileira tem fim, tem corpo da cidade. Aqui não tem, a cidade vai para sempre, não tem fim. Aqui outro exemplo. Esse exemplo mostra ainda mais a diferença. Temos Houston e temos Manaus. As duas cidades têm uma população de 2 milhões e 300 mil pessoas. E olha que Houston não tem fim para nada, como a minha cidade. E Manaus tem um corpo bem definido porque fica na selva. Vamos olhar mais um exemplo que não fica na selva. Aqui é o último exemplo. Temos Goiânia e temos San Antonio. E como sempre, a cidade americana não tem corpo, não é definida, e Goiânia é. E também nota que essas cidades americanas têm muito rodovia ao redor e dentro da cidade, e as cidades brasileiras não tanto. Então, as cidades sendo assim tão expansas explica em parte porque não tem transporte público, porque para servir tantos lugares com as pessoas morando muito longe é mais caro e muitas dessas pessoas já têm carro. Então seria muito caro ter ônibus para servir lugares muito longes que poucas pessoas usariam.
E outra coisa que aconteceu, que é bem diferente que no Brasil, é que essas pessoas que saíram do centro da cidade eram a classe média e os ricos. Então, os pobres ficaram no centro da cidade. E no Brasil e outras cidades mundiais, é os ricos que moram no centro, classe média ao redor, e os pobres ainda mais ao redor. Eu fiz isso para lhes mostrar como são as cidades no Brasil e no mundo. Então, rica no centro, classe média ao redor e pobres ainda mais ao redor. E isso aqui mostra como são as cidades americanas. Os pobres ficam no centro, classe média ao redor e os ricos têm uns bairros ao redor também com a classe média. Essa área fora do centro da cidade, onde moram a classe média e os ricos, a gente chama the suburbs. E quando vocês viajarem aqui para os Estados Unidos, vocês vão notar que é aqui que é bom para morar, né? Aqui tem mais espaço, aqui é bom para crianças crescerem, aqui é seguro. E quando viajarem para o centro das cidades ou perto do centro das cidades, vão notar que aqui tem mais pobreza. E sim, tem pobreza nos Estados Unidos. E aqui é mais perigoso, aqui tem violência, gangues. Aqui você não quer morar. Mas nem todo bairro baixo parece assim. E tem umas exceções, por exemplo, em Nova York, em Manhattan, mora muito rico, né, no centro da cidade. E o que está acontecendo na maioria das cidades agora é que os ricos e a classe média estão voltando para o centro da cidade e os pobres estão ficando mais e mais ao redor. Muito obrigado por assistir. Espero que esse vídeo te ajude a entender como funcionam as cidades e o transporte aqui na Gringolândia. E se você quer me ajudar também, curte o vídeo, deixa um comentário. Se for pergunta, claro que vou responder. Se inscreva e compartilhe com seus amigos se você acha que eles achariam legal também. Então, muito obrigado, peixe bois e peixe vacas, e até o próximo vídeo.